Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse com toda a alegria do teu coração. Você acredita em amor à primeira vista? Não? Foi o que aconteceu comigo hoje aqui. Quando eu entrei nesse lugar, eu já me apaixonei por esse lugar. Eu acho que eu não passei por um único irmão que não tenha sorrido e dado paz para mim. Todas as pessoas que eu encontrei, paz, meu irmão, paz, querido, boa noite. Amados, eu ando por muitos lugares. Não é assim em todos os lugares. E eu sei que este tipo de fruto, ele é oriundo de um trabalho que vem dos pastores de vocês. E o pastor de vocês, pastor Dorival, é um homem amável, íntegro. A gente percebe isso, que exala a sua integridade e a sua honestidade pelos poros. Eu também o conheci neste encontro pastoral, e ali eu tenho certeza que Deus começou uma amizade, uma aliança conosco. E eu tenho certeza que não vai ficar só nesse encontro. A gente vai ter outras oportunidades de conversarmos. A gente quase que não vem participar do culto, porque começamos a conversar lá embaixo. Eu, pastor Júlis, pastor Luciano, estávamos conversando lá embaixo. E pastor, quando começa a conversar, é perigoso, viu, gente? Se alguém não chamar a atenção, a gente não para de falar, não. Ainda mais tomando café, aí ficamos ali proseando, como diriam os antigos, e ficamos ali conversando. Na hora que olhamos, o culto já tinha começado. Vamos subir para poder adorar, porque é uma honra e é muito gratificador estar aqui servindo vocês. Eu estou com um sentimento no meu coração de servo. Pastor Dorival chama a gente de servo, ele liga, olha, o servo vai poder estar aqui comigo no dia 3, e é com esse coração que eu estou aqui hoje, coração de servir vocês. E trago um abraço da nossa comunidade Plena Adoração, lá na cidade de Agudos. Quem conhece Agudos aí? Quem conhece Bauru? Fica na região da Grande Agudos, é ali pertinho, né? Se você um dia quiser conhecer Bauru, faz parte da Grande Agudos, é logo ali. E eu trago um abraço para vocês da nossa comunidade em Agudos, que está fazendo o culto agora à noite na igreja. E nós também estamos no nosso retiro, saímos do retiro e viemos para cá para poder servir vocês. E deixamos os irmãos lá no retiro, lá no seminário Santo Antônio, da cidade de Agudos, seminário católico. Eu estava conversando com o pastor Dorival, um lugar aprazível, lindíssimo. E já os convidei para o ano que vem, caso seja possível, vocês estarem conosco lá. Vocês vão ver que lugar maravilhoso, seria uma honra e um prazer. Minha esposa ficou com meus 2 filhos, eu não pude trazê-la, e é a mulher mais linda do mundo, porque é minha esposa. E eu queria dizer que eu orei bastante para tê-la, mas ela não orou muito não. Mas eu orei bastante. Eu creio que nós evangélicos, pastor Dorival citava aqui o texto que fala sobre a noiva adoradora. Eu creio que nós precisamos estar extremamente preocupados ou concentrados naquilo que significa os nossos casamentos. Eu penso que o que o mundo chama de casamento não é aquilo que a Bíblia e que Deus chamou de casamento. É tão sério, e hoje nós observamos casamentos se dissolvendo, famílias inteiras se dissolvendo, e principalmente nas grandes mídias e principalmente nos elementos sociais da nossa sociedade, sem ser redundante. E eu fico pensando que quando Deus escolheu o modelo da volta de Jesus, Ele escolheu o modelo do casamento. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Quando Deus escolhe um modelo de casamento para o grande dia, para o grande encontro entre Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva, Ele não se utilizaria de um fundamento falido. Você concorda comigo? Então nós que somos crentes precisamos valorizar nossos casamentos, porque os nossos casamentos glorificam a Deus. Nossos casamentos exalam, os nossos casamentos anunciam que Deus é uma realidade nas nossas vidas e que o grande dia do grande casamento vai chegar, o dia que o noivo vier buscar a noiva que adora, não uma noiva que está prostrada lá fora, cedida diante dos apelos da carne, não, mas aquela que está hoje aqui, num domingo à noite, adorando, dizendo: Senhor Jesus, Tu és tudo que nós precisamos. Eu penso isso.
Eu penso que o casamento é uma estrutura da mesma forma. Quando eu penso que a igreja é corpo, eu fico imaginando que se a igreja tivesse como modelo o meu corpo, ela seria falível e contingencializada, porque eu envelheço, eu adoeço, eu sinto dores, os meus cabelos embranquecem. Pastor Dorival não me conheceu, porque o dia que ele me viu, eu estava com a cabeça raspada, e de repente chega um homem aqui, grisalho, falando para ele boa noite. Ele ficou olhando, falou, mas é você mesmo? Se o meu corpo fosse o modelo para a igreja, talvez nós tivéssemos dúvida da vitória garantida através disso. Mas quando o corpo, elemento a ser olhado, é o corpo de Cristo, a gente precisa acreditar que, embora ele esteja chicoteado, embora ele esteja humilhado, escarrado, com uma coroa de espinhos, com um caniço na mão, ele é perfeito porque é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nenhum dos ossos se quebrou, porque o que se feriu só se feriu por fora, a estrutura continua sã, a estrutura continua sarada. A igreja tem as suas feridas, a igreja tem as suas máculas, a igreja tem as suas debilidades, tem as suas fraquezas, mas nós precisamos entender que se o corpo é de Cristo, ele é perfeito. Pode estar machucado, pode estar ferido, pode estar sujo, pode estar maltratado, mas a estrutura, que é a presença de Deus no nosso meio, essa não falha, nem nunca falhará. Só quem crê diz glória a Deus. Às vezes a gente encontra pessoas nesse tempo que dizem assim, olha, eu adoro em casa, porque se for para ir para a igreja passar nervoso, eu nem vou. Aprenda uma coisa, querido, aprenda uma coisa. Supondo que o pastor Dorival, #fica a dica, me convide um dia para comer um churrasco na casa dele. E aí ele olha para mim e fala assim, rapaz, o tamanho desse homem. Faz o seguinte, pastor Arsênio, vai só a sua cabeça. Não vai seu corpo não, porque eu estava dando uma olhadinha, cabe carne aí dentro. Eu estava analisando, olha rapaz, vai caber muita coisa aí. Então faz o seguinte, vai só a sua cabeça, que aí você vai comer só o que cabe dentro da bochecha. Agora eu pergunto para vocês, dá para fazer isso? Dá para chabar a minha cabeça separada do meu corpo? Então repita assim comigo, quem ama a cabeça, que é Cristo, precisa amar o corpo, que é a igreja, porque não dá para separar. É verdade ou não? Se a gente ama Cristo, nós precisamos amar a igreja. Se a gente ama Cristo, a gente precisa suportar a igreja, porque não dá para separar. Não dá para separar a cabeça do corpo, e nem amar a cabeça desvencilhada do corpo. Se amamos Jesus, que é a cabeça, precisamos amar a igreja, que é Cristo. Amém? Vamos adorar um pouco? Fica de pé. Canto com esse aqui? Com esse? Amém. Podemos ir? Amém. Estou um pouco envergonhado, mas é só no primeiro dia. No segundo eu já desinibo um pouco, viu gente? Preciso do teu perdão, preciso de ti.
quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar, preciso. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas. Basta as minhas transgressões, preciso de ti. Cantei, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena. Escuta, mais que o ar, preciso de ti. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, cantei, e dá-me um coração, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual.
No silêncio do meu ser, quando eu busco eu ouço a tua voz, e ao te contemplar não posso descrever tudo que és pra mim. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Eu quero adorar-te, meu Deus, em tua presença. Me oferecerei, e ao te contemplar, e ao te contemplar, não posso descrever tudo que és pra mim. Cantei, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim. Tua graça não me falta, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, canto, mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tua graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti, só em ti. Me alegro em ti. Se você se alegra, adore, adore, adore. Oh, eu me alegro em ti, meu Deus. Me alegro em me alegro em só em ti. Me alegro em ti.
Levanta a sua mão. Canta bem alto assim, ó. Mais que um amigo tu és, mais do que eu possa expressar. Tu és para mim, tua graça não me faltará, teu amor me restaura. Me alegro em quem? Em ti. Amém. Eu não sei se vocês estão acostumados aqui, mas se o tecladista puder me ajudar aqui, fazer um fundo comigo, está aí? O homem do teclado? Pode ser, meu irmão? Pode ser? Me ajuda aqui, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler. Mateus capítulo 4, versículo 1. Deus tem algo para falar ao nosso coração, quem crê? Irmãos, a vontade que dá nem de soltar o violão, vontade de ficar adorando a noite inteira. Meu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Quantos acharam aí? Digam amém. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Repita comigo: toda palavra. Diga: toda palavra. Pode se assentar. Amados, eu tenho pensado cada dia mais o quanto nós temos nos esforçado para adequar, para regimentar a igreja, deixando ela de alguma forma bem equalizada com os desejos e os anseios da sociedade moderna. Nós criamos as nossas programações, fazemos os nossos eventos, alinhamos os nossos cultos. Mas esses dias atrás eu conversava com Deus e Deus falou muito forte ao meu coração, e desde então, todos os lugares por onde eu tenho ido, eu tenho manifestado e liberado esta palavra. Deus disse: a igreja precisa entender na suficiência da minha palavra, na suficiência da minha presença. Eu tenho 2 filhos, eu tenho meu filho Reuel, de 11 anos de idade, ele está se tornando um grande guitarrista, toca muito, muito voluntarioso, e tem um filho, Israel, de 5 anos, e ele também tem ali o ukulele dele, também tem a guitarrinha dele, e ele gosta muito daquela música, Pra Onde Eu Irei, e sempre eles estão cantando essa canção em casa, e eu acho essa canção realmente linda, uma das canções mais lindas que foram geradas nesses últimos dias. E eu não quero aqui de nenhuma forma, entenda isso, eu não quero desqualificar a canção, não quero aqui dizer que a canção esteja errada, não é isso. Na nossa igreja nós cantamos, e quando cantamos há uma grande manifestação da graça de Deus. Mas o texto de João 6,66 não diz para onde iremos nós. Se você abrir a sua Bíblia aí, em João capítulo 6, versículo 66, você perceberá que quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Eles não dizem: para onde iremos nós? É isso que diz aí João 66? O texto diz: para quem iremos nós?
E há uma grande diferença entre onde e quem. Torno a repetir, eu amo a canção, canto a canção, não mudei a letra dela, vejo como uma expressão poética de entendimento daquilo que Deus fez. Eu tenho uma canção chamada Para Onde Eu Irei. Mas quando Deus estava falando comigo, Ele disse, você está entendendo, Arsênio? Não é onde, é quem. Não é o lugar, é a presença, é a pessoa. Nós estamos aqui, reunidos neste templo, é um templo lindo, que igreja aprazível, que igreja gostosa, aconchegante, a gente sente, entra e se sente em casa. Mas o que faz a diferença na nossa reunião nessa noite, não é onde nós estamos, é com quem, é em volta de quem. Este culto não acontece em volta de bancos, este culto não acontece em volta de púlpitos, este culto não acontece em volta de um pregador, de um nome, de pastores, este culto acontece em volta da pessoa de Cristo. Por isso Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, porque Jesus ama pessoas que se reúnem ao seu redor para adorá-lo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm pregado contra a emoção na igreja. Eu sou contra o emocionalismo. Eu sou contra o emocionar por emocionar. Mas eu não sei a você, mas a minha presença de Deus me emociona profundamente. Eu canto, eu me emociono. Eu ouço a palavra de Deus, eu me emociono. E eu acho que a igreja precisa aprender a chorar mais na presença de Deus, porque quando a gente chora na presença de Deus, as lágrimas que a gente derrama na presença de Deus são as lágrimas mais honestas que a gente pode derramar, porque nós estamos chorando diante de alguém que nos ama. Difícil é quando a gente chora diante de alguém que se alegra com o nosso choro. Difícil é quando a gente é obrigado a chorar diante de alguém que provocou o nosso choro. Mas quando a gente chora diante de Deus, essas lágrimas são honestas, porque nós estamos chorando diante de alguém que nos ama. E Ele te ama. Desonesta é a lágrima que a luta arrancou. Como o pai daqueles meninos, 6 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, o telefone toca, é o senhor João? O senhor é pai do Wallace? Sim. Seu filho acabou de falecer. Essa lágrima não é honesta, essa lágrima é arrancada, essa lágrima é produzida, essa lágrima foi colocada, ela é sincera, ela é justa, mas às vezes ela é desonesta, porque ela nos atinge sem que a gente espera. Com quantos já aconteceu isso aqui? Às vezes a gente chora diante da dívida, às vezes a gente chora diante da luta, às vezes a gente chora diante de um filho que não obedece, a gente chora diante da notícia repentina de que a gente perdeu alguém que ama, mas a gente endurece o coração diante de Deus. A gente vem para a presença de Deus e se endurece, e fecha o coração. Não pode emoção dentro da igreja, nós não podemos chorar. Não, meu irmão, as lágrimas que a gente derrama diante de Deus são as lágrimas mais sinceras, mais honestas, que a gente pode derramar diante de Deus, porque são lágrimas derramadas diante de alguém que nos ama. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E eu tenho chorado diante da palavra. Nada me emociona mais do que a palavra. Nada me emociona mais do que a presença de Deus. Eu estou no lugar, eu sinto a presença de Deus, o meu coração se arrebenta, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Você esperou por esse encontro a semana inteira. Você esperou por esse dia a semana inteira.
Você tinha anseios, você esperava respostas, mas quando a gente chega parece que alguma coisa acontece, parece que no espiritual a gente se endurece. Pastor fala levanta a mão, a gente não quer levantar. Pastor chama para frente, a gente não quer vir. Pastor diz adora, a gente não quer adorar. Meu irmão, chegou a grande hora, chegou o grande momento de Mateus 6,6, de fechar a porta, de se trancar no secreto, olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, a tua presença, a tua palavra é tudo que eu preciso. Amados, nós precisamos crer como igreja na suficiência da palavra e na suficiência de Cristo. A Bíblia diz, posso descer, pastor? A Bíblia diz que 2 discípulos de João Batista decidiram seguir Jesus. Pode chorar mesmo, porque essas são as melhores. É quando a gente faz diante de alguém que nos ama, e a gente precisa desse amor. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriará. Isso é muito sério, porque os 2 mandamentos que Jesus deixou são baseados no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E se o amor se esfriar, nós teremos um grande problema. Mas a Bíblia diz que se esfriará em muitos. E eu espero que você não seja um dos muitos em quem o amor se esfriará. Amém? Nós precisamos ser muito bons na arte de amar como igreja. Mas voltando a falar dos discípulos de João Batista. Diz a palavra de Deus que quando Jesus passou, João Batista anunciou Jesus com as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a palavra diz, pastor Dorival, que este anúncio foi o suficiente para que os discípulos seguissem Jesus. Amados, às vezes a gente vem para a igreja, parece que a gente precisa pegar na porta um plano de voo. Porque você entra num avião, já voou? Quem já voou? Já voou? Alguém já voou aqui? Já voou? Já voou, pastor? O senhor entra num avião, você senta na sua poltrona, confiando que o piloto vai te levar onde tem que levar. Você não quer vê-lo, você não quer ver a carteira dele, você não quer saber quantos anos ele tem, você simplesmente confia que ele vai levar você aonde a empresa aérea diz que vai chegar. Mas a gente vem para a igreja, parece que a gente precisa de plano de voo. A gente quer saber a origem, de onde vem, para onde vai. Parece que cada dia, amado irmão, a gente precisa de mais informações para crer. Qual a bênção? Qual a recompensa? O que eu vou ganhar? O que eu preciso? Aonde eu vou? Qual que vai ser minha promoção? O que isso vai me render? O que isso vai me custar? A gente pergunta, mas acredite, os discípulos de João Batista ouviram dele: é o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, e tira os pecados do mundo. E isso foi suficiente. Isso é tudo que você precisa saber. Que Ele é o Cordeiro e Ele tem poder para tirar os seus pecados. Eu não preciso saber mais nada. Às vezes a gente leva a nossa relação com Jesus pautada muito na questão da emoção, do sentimento. Eu senti, eu não senti. O culto estava bom porque eu senti, não estava bom porque eu não senti. Meu irmão, a Bíblia diz no Evangelho de João que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em... Repita bem alto: espírito e verdade. Não tem sentimento nisso. Tem sentimento aí? É espírito e verdade. Às vezes, eu quero que você entenda isso. O que eu não dou para Deus sendo verdade é muito melhor recebido por Ele do que aquilo que eu dou sem ser verdade. Então às vezes a gente chega num ambiente e fala: eu não estou sentindo. Mas aí eu começo a fabricar uma dança, eu começo a fabricar um gesto, eu começo a
fabricar uma adoração que vai contra o que meu coração está sentindo, mas eu quero oferecer, afinal eu sou o único que não está oferecendo. Então a gente começa a entregar algo para Deus, que na verdade Deus está falando, não, eu quero a sua verdade. Se você vai sentar e chorar, senta e chora, mas eu quero a sua verdade. Se você precisa de um abraço, peça. Jesus na cruz diz, eu quero água. Alguém falou assim, toma um vinagre. Ele disse, não, quem tem sede precisa de água, vinagre não serve. Eu não quero anestésico, porque tem sede, é de água que precisa. Mas às vezes você vem para a igreja e a gente pergunta, está tudo bem, filha? Está tudo bem, pastor. Precisa de alguma coisa? Não, e não é verdade. Quantas pessoas a gente perguntou no domingo, está tudo bem? Está tudo bem. E na outra semana nunca mais voltou. Ele é o Cordeiro e tira os pecados. É tudo que você precisa saber. Em espírito e em verdade. O que Deus espera de você hoje é sua verdade. Está doendo? Grita. Está com sede? Pede água. Eliseu falou para Naamã, tira a sua armadura, porque as pessoas precisam saber que até o general pode ter lepra. Mas às vezes a gente esconde as nossas feridas debaixo da minha posição. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu canto, eu lidero, eu pastoreio, eu oro, eu tenho uma reputação. A minha pergunta é, o quanto você está disposto a abrir mão dela para ter um encontro com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus? Sabe, irmão, às vezes a gente precisa oferecer muitas coisas para as pessoas virem, bênção, propostas, prêmios, premiações, eventos, programações. Eu estou à frente de uma igreja, eu sei como funciona. Às vezes parece que as pessoas precisam ser estimuladas, mas a igreja precisa parar e dizer, é o Cordeiro, é o Filho de Deus, é tudo que eu preciso saber. Eu não preciso mais de nada. Precisamos crer na suficiência de Jesus e na suficiência da palavra. Voltando ao texto que lemos em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Repita assim comigo. Não é onde eu vou, é com quem eu vou. Aprenda só. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a Bíblia diz que ao sair das águas do batismo, o Espírito Santo repousou sobre ele e veio uma voz do céu que dizia, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Então, pera cá. Jesus está no meio de duas experiências. A experiência de sair do batismo e a experiência de entrar no deserto. E entre estas duas experiências, a voz do Pai veio e revelou a ele uma verdade. Você é meu filho e eu tenho prazer na sua vida. Amados, aquela palavra era o que Jesus precisava ter para suportar o que ele ia suportar. Aí o diabo aparece diante dele e diz assim, transforma essas pedras em pão. Ele disse, eu não preciso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Ele disse, eu tenho uma palavra. Antes de eu vir para o deserto, meu pai me falou, é meu filho, eu tenho prazer. Não vai faltar pão. Eu poderia transformar essas pedras em pão, ele deve estar pensando. Mas eu não obedeço a sua voz, diabo. Eu não reconheço a sua voz. Eu só me movo pela palavra que sai da boca do meu Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem muitos motivos
e muitas razões pelas quais você pode se mover na vida. Às vezes você pode se mover pela necessidade. Cuidado. Às vezes você pode se mover pela carência. Está demorando, a esposa não aparece, o marido não vem. Aquele moço, eu não estou com certeza, mas ele apareceu. Aí eu me movo pela necessidade ou me movo pela carência. Aí eu posso me mover errado. Não se mova se não for pela palavra. O Senhor tem um terreno, e o Senhor tem um sonho, e o Senhor tem uma palavra. É o suficiente. Aquilo que vai acontecer lá no lugar novo, Deus vai te direcionar através da palavra. Você tem a palavra. O Senhor já te deu o sonho, o Senhor já te deu a visão. Você tem tudo que você precisa ter. O dinheiro é consequência da palavra. A provisão, consequência da palavra. Mas a palavra o Senhor tem. Entendem o que eu estou dizendo? Quem me entende diz glória a Deus. Eu vou te dar outro exemplo. Rapaz, é que João Batista não tinha família, mas eu passei por isso. Porque se João Batista tivesse família, ele ia ouvir o que eu ouvi da minha família. Eu digo descendência. As pessoas falavam para mim assim: rapaz, você vai sair do Bradesco, vai para a obra, vai para a igreja. Eu tinha um carrinho velho quando eu fui para a igreja, um Voyaginho. O povo falava: vale a pena. Meu pai falava assim para mim: você estudou tanto, rapaz, você não tem roupa, você não tem combustível, você vive me pedindo dinheiro para pôr combustível, você não tem emprego fixo, olha esse carro caindo aos pedaços, você não tem casa própria. E dentro do meu coração eu dizia: mas eu tenho a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Hoje eu não tenho o mesmo carro. Hoje eu não moro na mesma casa, não visto as mesmas roupas. Mas chega numa hora da nossa vida, eu fico imaginando João Batista. João Batista, a roupa que você veste, rapaz, pele de camelo. E não era costurada, não. Não tinha uma costureira. João Batista Fashion Week. Olha o que você come, cara. Olha essa comida que você come. Olha a sua pele, seu cabelo, sua barba. Vai viver uma vida normal. Se vocês não estão entendendo. Aí de repente Jesus passou. Aí quando Jesus passou no coração de João Batista, ele dizia: é Ele. É dele que eu falava. É por causa dele que eu me vesti. É para ele que eu morei. É por ele que eu comi. É por ele que a gente fez tudo que faz. Porque o pão é necessário. Não dá para viver sem ter dinheiro para pagar as contas. Não dá. Não dá para viver sem ter material para os filhos na escola. A gente precisa de pão. Mas mais importante que o pão, nem só de pão viverá. Viva guiado pela palavra. Às vezes você vai se mover pela necessidade. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não sabe qual é o próximo passo, não se mova. Não sei porque eu estou falando aqui, mas eu estou falando para alguém. Se você não sabe o próximo passo, não se mova até que Jesus revele através da sua palavra. Você pode se mover pela necessidade, é perigoso. Você pode se mover pela carência, é perigoso. Você pode se mover pelo medo, é perigoso. Enquanto Jesus não falar, enquanto a palavra de Deus não te anunciar, não se mova. Chegou um tempo na minha vida, o começo do ministério é um tempo de muitas privações, que a única coisa que eu tinha era a palavra.
As pessoas diziam: rapaz, quer voltar para o banco? Meu chefe me ligava: volta para o banco, seu lugar está aqui, eu te promovo. Falaram para mim que você está passando necessidade, falaram para mim que você está sem carro, falaram para mim. Era verdade. Mas eu tinha a palavra. E a palavra dizia: é meu filho, em quem eu me comprazo. Não vai faltar pão, nem no meio do deserto, porque eu sei quem deu a palavra. Porque às vezes, pastor Dorival, o senhor há de convir comigo, o Senhor nos chama para uma grande obra, mas Ele nos mostra como vai ser. Vou te dar um exemplo. José foi governador do Egito, não foi? Mas se Deus mostrasse para José tudo que ele queria passar, teria que passar para ser governador, será que José ia? Você vai ser preso, vai ser acusado de assédio, vai ser jogado na cova, vendido como escravo. Às vezes Deus nos chama e Ele não nos mostra, porque se Ele mostra a gente não vai. Ou não é verdade? Se Deus mostrasse para mim o que eu teria que passar para chegar onde a igreja chegou hoje, pastor, o senhor ia? Sinceramente, não. Então chega uma hora que a gente vai com a fé e com a palavra. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é fiel. Quem crê em Deus? Quem crê que Deus fala com você? Então você tem tudo que você precisa. Você quer ver? O centurião romano chegou em Jesus. O centurião romano era um homem influente, chefe de uma centúria. Ele tinha sobre o seu poder 100 soldados. Um comandante. Ele disse assim: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho muitos homens sujeitos à minha autoridade, por isso eu reconheço a autoridade quando eu vejo uma. E você tem autoridade. Eu estou com meu servo doente, mas eu não sou digno de que você entre na minha casa. Mas se você disser uma, quando Noé estava na arca, tantos e tantos dias, a Bíblia diz que apareceu uma pomba com um raminho de oliveira no bico. Ele pegou aquele raminho de oliveira e começou a glorificar a Deus. O que é essa folhinha, pai? O que é essa folhinha, Noé? É o sinal que as águas do dilúvio vão começar a baixar. Meu irmão, quando a gente tem fé, nós não precisamos de uma árvore para crer. Às vezes é uma folhinha, uma palavra, um insight no culto, que vai anunciar que as águas do dilúvio vão começar a baixar. Aleluia! Glória a Deus! O senhor não precisa ir na minha casa não, se o senhor disser uma palavra. A Bíblia diz que os principais, os fariseus, os religiosos, mandaram os guardas prender Jesus. E eles foram prender Jesus e voltaram de mãos vazias. E os inquiriram dizendo: pastor Dorival, por que você não os trouxeram? E a resposta dos guardas foi a seguinte: quando ele começou a falar, ninguém fala como esse homem fala. A gente não sabe o que Jesus estava falando. Não é fluência, irmão. Não é eloquência. Não é intelecto. É a suficiência da palavra. Antigamente, quando eu ia pregar, principalmente quando era igreja que eu era convidado, eu levava grandes esboços, fazia marcações, tópicos, estudos. Hoje,
eu deitei 2 horas da tarde e disse assim: eu vou descansar, e quando eu chegar na igreja, o Senhor vai colocar no meu coração que eu vou precisar falar. E eu estou aqui falando. Não procura sentido no que eu estou falando. Não procura homilética, exegese. Porque eu estou falando do coração de Deus. Se precisar fazer, eu sei fazer. Se precisar me mover de forma mais racional, eu também sei. Eu creio no poder da racionalidade. Mas eu aprendi que quando eu vou e apresento meu coração diante de Deus, eu preciso crer na suficiência da palavra. Então deixa eu fazer uma pergunta: Deus está falando com você? Então está funcionando. Quantos podem aplaudir Jesus? Você tem a palavra. Todos nós temos uma palavra. Todos nós ouvimos algo de Deus. As pessoas diziam: não vale a pena, abandona isso, você não tem nada. Eu digo: nada não, eu tenho a palavra. Quem entende o que eu estou dizendo, diz glória a Deus. Você perceba que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele não foi e colocou a mão no corpo de Lázaro e disse: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eis que te digo, levanta agora. Ele mandou o quê? Palavra. O que ele falou? Lázaro, vem para fora. Mas a gente, irmãos, a gente endureceu o coração na caminhada. Jeremias 2, Deus abre o coração e diz assim para a sua noiva: eu gostava mais de vocês quando vocês estavam no deserto. Lá vocês dependiam mais de mim. Lá vocês confiavam mais em mim. A verdade é que Deus fez algumas coisas nas nossas vidas. Deus nos deu alguma coisa que endureceu nossos corações. A gente ficou mais seletivo. E às vezes a gente fica procurando, esperando a árvore chegar. Mas quem tem fé, às vezes é uma folhinha no bico da pomba, para dizer que as águas do dilúvio vão começar a baixar. Talvez não seja tudo que eu fale, todas as palavras, todos os exemplos, mas você não precisa. Às vezes saber que Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo é tudo que a gente precisa saber. Eu amo o lugar onde Deus se manifesta. Amo. Porque a gente pode fazer um culto sem Deus, sabia, pastor? Podemos fazer um culto sem espírito, podemos fazer um culto com intelecto. Podemos fazer um culto com música. Podemos fazer um culto com gente. Culto animado. Sem Deus. Mas quando eu venho num culto como esse e vejo você cantando, da forma com que você estava cantando, com a entrega, com o coração, eu fico pensando: eu amo os lugares onde Deus se manifesta. Porque a gente podia fazer sem Ele, mas a gente não quer. O senhor quer? Nem eu. Porque nós somos a noiva adoradora. Eu vou falar um negócio aqui para encerrar. Eu não tenho me alongado muito nas palavras, não. Normalmente eu tenho feito pregações mais curtas, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui e alguém vai perguntar: o que o pastor pregou? Que eu tenho e isso é suficiente. Diga comigo: eu não preciso de uma árvore para crer. A palavra, uma folhinha, é o suficiente. Mas eu vou chamar você uma atenção para algo que Deus me revelou 60 dias atrás. Eu estava pregando numa igreja e eu sempre tive uma dúvida. Eu sempre busquei de Deus uma revelação
de que por quê? Lá em João capítulo 21, quando Jesus aparece na praia para os seus discípulos, e a Bíblia diz que eles tinham voltado a pescar, a Bíblia diz que eles estão pescando, que dentro do barco, Pedro estava no barco e estava nu. E eu fiquei anos, Senhor, me fala por que Pedro estava nu. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus na praia, ele não reconheceu. João falou para ele assim, ó, é o mestre. Amados, todos nós precisamos de um amigo, de um pastor, de um servo, de um irmão, que vai mostrar Jesus para a gente quando a gente não puder ver. Porque às vezes, por uma série de razões, a gente olha e não enxerga. Jesus fala, a gente não ouve. Ele passa e a gente não percebe. Aí alguém precisa olhar para a gente e falar assim, é o mestre. Está falando com você. Hoje o pastor estava pregando no retiro, minha esposa olhou para mim e fez assim, ó. Deus falando com você. Era o meu João olhando para mim e dizendo, ei, é o mestre. Quando João fala para Pedro que era o mestre, em João capítulo 21, Pedro veste a túnica, e a Bíblia diz que todos voltam de barco, mas Pedro volta nadando. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Pedro sabia nadar? Não, porque uns capítulos atrás ele foi tentar nadar e afundou. Se Jesus não salva, Agora, por que é que Pedro voltou nadando? Porque eu acho que cada abraçada que ele dava na direção de Jesus, ele estava dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Às vezes, irmãos, para aprender a nadar, nós precisamos passar pela experiência de afundar. Às vezes é a experiência de afundar que nos ensina a nadar. Ou não é verdade que para aprender a levantar, algumas vezes a gente precisa cair? Eu tenho um amigo que fala que a alegria é bênção, a alegria ensina, a alegria desperta, a alegria celebra, mas a alegria não é uma boa professora. A gente não aprende muito com a alegria, diz que a dor é um melhor professor. Tem uma capacidade de ensinamento maior. Amados, em alguns momentos da vida, eu tenho um amigo, pastor Wesley Ross. Pastor Wesley Ross, ele conta uma história sobre por que as folhas caem da árvore no outono. Quem já ouviu essa analogia? Alguém aqui? Você sabe por que no outono as folhas da árvore caem? Porque o outono é um período de pouca chuva. E aí a árvore, ela precisa fazer uma escolha, porque ela não tem água suficiente para manter ela viva e as folhas vivas. Então ela precisa tomar uma decisão. Deixar as folhas caírem para se manter viva. Porque ela sabe que a primavera vai chegar e as folhas vão voltar a nascer. Então, amados, isso é uma lição para a vida. Existe um período da nossa vida em que a gente precisa deixar as folhas caírem. Mas às vezes o orgulho não deixa. E aí, essa folha que não cai vai minando a água que vai custar minha vida, que vai custar minha paz, que vai custar meu sono. Então, o que Deus está nos ensinando é que a gente não precisa ter medo de deixar a folha cair, porque chega um tempo que ela nasce de novo. São as estações. Ninguém fica sem folha para sempre. O senhor não teve tempo de deixar as folhas cair? De deixar algo que você gostava muito ir embora? Eu também. Mas porque Deus é misericordioso, a primavera sempre chega. Aí Pedro nadando.
Senhor, lembra aquele dia que eu afundei? Essa é a versão Arsênio atualizada e revista. Lembra, Senhor, aquele dia que eu afundei? Depois que eu afundei, eu aprendi a nadar. Mas isso não é o melhor. Pastor, responda para mim porque Pedro estava nu. Sabe por quê? Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Pastor, o senhor que é um mestre aí, um teólogo, se eu falar alguma coisa aqui, o senhor me corrige depois. Agora não, só depois. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Pedro havia acabado de negar Jesus. E dentro dele, quando a gente comete um erro muito grave, a gente fica com uma sensação assim, agora tanto faz. Né? Sabe aquele pastor que, olha, irmãos, eu não sei de nada absolutamente nada dessa igreja. Se eu usar algum exemplo que passar pela vida de algum de vocês, diante de Deus, no nome de Jesus, é Deus falando. Mas sabe aquele irmão querido, frutífero, que um dia patinou, caiu em adultério? Pode perceber o que acontece com ele? Ele fala, agora que eu caí, tanto faz. Agora eu vou viver. Então tem dias que a culpa ela vem de tanta forma que a gente fica assim, tanto faz se eu estou vestido, se eu estou pelado, se eu estou com roupa, se eu estou sem roupa. Depois do que eu fiz. É verdade o que eu estou falando? Põe a roupa, Pedro, deixa para lá, me deixa. Mas quando ele viu o mestre, a presença do mestre o vestiu. Eu já tive fases na minha vida em que eu caí e eu pensei assim, agora tanto faz, deixa arder, deixa rolar. Eu consegui segurar por um tempo, agora a porteira abriu, não tem mais como voltar atrás, até o dia que o mestre se apresenta. E o que eu acho interessante é que o mestre chega diante de Pedro e fala assim, Pedro, vamos conversar? Vamos, Jesus. Tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus dá para ele uma. Então vai e cuida da minha igreja para mim. Apacenta minhas ovelhas. Eu vou falar, não sei para quem eu estou falando. De repente você passou aí o ano 2018, 2017 por situações que fizeram você abrir mão de alguns princípios. Você ficou nessa situação, tanto faz. Tanto faz se eu estou com roupa, sem roupa. Se as pessoas vão falar, deixar de falar, tanto faz. O Senhor está nesta noite te vestindo com a palavra. Se você quiser, diz o Senhor, eu posso te apresentar um propósito. E o propósito é, vai cuidar dos meus filhos para mim. Tem muitos precisando. Não é isso, pastor? João capítulo 21. E Pedro estava nu. Não era comum as pessoas andarem nus naquela sociedade, mas é o sentimento. Sabe aquele sentimento que a gente para uns dias e fala assim, ai, que vontade de largar, que vontade que eu tenho de, porque o povo, porque, né? Aí você lembra o que eu falei lá no encontro de pastores. Jesus chegou em Pedro e falou, Pedro, tu me ama? Eu te amo. Tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Agora, veja só, se sou eu, pastor Arsênio, prático como eu sou, a minha pergunta era a seguinte, Pedro, você ama ovelha?
Sim, eu amo ovelha. Você ama ovelha mesmo? Não, deixa eu perguntar não. Você ama ovelhas? Então, vai e apacenta. Porque se o propósito é apacentar ovelhas, eu preciso saber se você gosta de ovelha. Agora, por que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Porque a gente não apacenta ovelha amando ovelha. A gente apacenta ovelha amando Jesus. Por amor a Jesus, eu suporto ser mordido. Aquele irmão que farta, nem sai, não dá satisfação. Que é grosso no WhatsApp. Que posta indiretinha no Facebook. Aqui não tem, mas lá em Agudos tem um monte. Amados, as pessoas são o que são. As pessoas têm o direito de ser o que elas são. E a gente precisa apacentá-las amando Jesus. Acredite, você não vai conseguir apacentar a ovelha amando a ovelha, você não dá conta. Então não tem que amar as ovelhas? Sim, se você ama Jesus, você vai amar as ovelhas, porque Ele é o pastor e deu a vida pelas ovelhas. E se você ama Jesus, automaticamente você vai amar as ovelhas que Ele ama. A melhor maneira da gente amar as ovelhas é amar Jesus. Então faça tudo na vida amando Jesus. Aí você vai suportar quem não te deu paz, quem não te chamou para o aniversário do filho, quem não te convidou para o casamento, quem faltou no ensaio e não deu satisfação, quem saiu do grupo. Ai, que desespero. Você quer ver esse pastor ficar desesperado? É duas coisas: fulano saiu do grupo. Eu fico perguntando, por que entrou? Me dá um desespero ver aquilo, pastor que saiu do grupo. Não entrasse então? Outra coisa que você quer ver esse homem morrer. Você fala assim, tem um negócio para contar para você, mas conta amanhã. Ou senão alguém que fala assim, pastor, preciso conversar com o senhor sério. Tá bom, irmão. Amanhã eu converso com o senhor. Não, mas o que é? É alguma coisa comigo? É a igreja? Não faz comigo não. Eu desidrato. Eu chego para não durmo. Aí eu mando um recado 2 horas da manhã. Viu? Dá para você adiantar o assunto para mim? Rapaz, não tenta amar a ovelha amando, não tenta apacentar a ovelha amando a ovelha, você não dá conta. Quem é líder do louvor? Você é líder do louvor? Amando Jesus. Amando Jesus. Vou te ensinar uma coisa, nobre amiga, que me deu a paleta. Não deu, mas agora deu. Ela entregando a paleta para mim, tocando a musiquinha. A paleta indo embora. Ai, meu Deus. Amando Jesus. Você sabe por quê? Quando o soldado furou o lado de Jesus, Jesus não gritou? O pastor sabe, mas não vale, o senhor não vale. Ele já está aqui, eu sei. Que pastor também é homem, né? Você quer ver a coisa que eu mais... Olha, eu sonho que a minha mulher está fazendo isso. Porque o homem, quando está dirigindo, ele assume uma propriedade que diz assim, eu sei. Aí a minha esposa fala assim para mim, vira à esquerda. Eu falo, eu sei que eu tenho que virar à esquerda. Porque é o meu momento de me impor, dizendo, eu sei. Aí você se perde. E a sua esposa está assim, não fale nada. Mas eu sabia que aconteceu alguma coisa que nós, como diria meu pai, nós erremos. Por que eis a pergunta, por que é que quando Jesus... Que horas são, gente? Vou terminar aqui. Por que é que quando furou Jesus do lado, ele não gritou?
Quem sabe? Por quê? Por quê? Porque ele já estava morto. Foi para conferir se ele já tinha morrido. Aí, eu comecei a pensar assim, essa é a razão pela qual a gente sente muita coisa. Porque a gente está vivo demais. Eu estava conversando com o Luciano, sabe por que eu não ligo mais com gente atrasada na igreja? Porque eu já morri. É morto, não sente. O irmão vem, vomita em cima de mim e fala, como é que você aguenta? Porque eu já morri. Quanto mais vivo você tiver, mais dores você vai sentir. Então, liderando o louvor, morre, nega. Morre. Morto não sente. Porque já foi 3 semanas que eu não vou para a escala, porque é fulano, porque não sei o quê, porque que eu não tá. Calma, vamos conversar. A pessoa fala, como é que você aguenta? Porque eu já morri. Morto não sente. Amém? Essa é a, e a palavra é suficiente. Então o que o pastor pregou hoje? Palavra. Se coloque de pé. Eu vou orar para você aí mesmo no seu lugar. Quero orar por você. Eu quero fazer você entender, no nome de Jesus, que chega alguns momentos da nossa vida em que a gente não precisa de muita coisa, não. A gente precisa crer na suficiência de Deus nas nossas vidas. Você crê, Marta? Eu creio, então você vai ver a glória de Deus. Você tem a palavra. Jesus disse, as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. Espírito e vida. Do que mais você precisa? Você tem um pastor íntegro. O que mais você precisa? Um homem temente ao Senhor. Muitos lugares onde Ele me levou ali, os olhinhos dele enchiam de lágrima. Ó, eu tenho esse cantinho aqui, ó, que a gente vem orar aqui. Aqui é o cantinho, o lugar preferido. Rapaz, uma igrejona dessa, eu falei, aqui é o meu cantinho preferido. E o zoinho azul, cheio de lágrimas. Continue conduzindo essa igreja com seu caráter e com a sua palavra revelada por Jesus. E conte comigo, sempre que precisar. Saiba que você tem nessa criatura branca e obesa um amigo que você pode contar, viu? Lembra que eu contei lá? Eu sou o menininho de Jesus. Só somos menininhos de Jesus. Lembra? E eu preciso sentar e aprender com o Senhor. Mas no que eu puder ajudar, a gente está à disposição. Fecha os teus olhos. Aumenta um pouquinho. Fecha os seus olhos. O Espírito Santo está passando aí onde você está agora, ó. Eu não posso visitar o coração de cada um de vocês, mas o Espírito Santo pode. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo dentro do seu coração: você é meu filho e eu tenho prazer na sua vida.
Isso é tudo que você precisa saber. Você vai para o deserto com essa palavra e o deserto não te mata. Você vai para a cruz com essa palavra não te mata. Assim diz o Senhor: eu te fortaleço nesta noite. Líderes, eu te fortaleço nesta noite. Continue fazendo a minha obra, me amando. Continue me servindo, me amando. Vale a pena. Vai valer a pena. Eu fortaleço as suas pernas, pastor Dorival, diz o Senhor. Fortaleço suas mãos, coloque em você um coração em chamas, um vigor, revelações profundas, um ânimo novo, um tempo novo. Você tem a palavra, eu te dei a palavra, diz o Senhor. Se prepare para viver aquilo que a palavra disse que você viveria. Deus está restaurando casamentos hoje aqui. Deus está reavivando ministérios. Eu sei, eu estou olhando aqui e eu estou vendo palavras brotando no coração de vocês. E eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje com um pensamento assim, ó: eu vou voltar a trabalhar para Jesus. Eu vou voltar a ser útil, eu vou conversar com o meu pastor, falar que ele pode contar comigo. Eu vou conversar com a minha líder, dizer que eu estou voltando. Você que pediu um tempo do louvor, você que pediu um tempo da intercessão, você que pediu um tempo do ministério, você que se feriu: pastor, eu não entendia, porque é difícil entender ovelha. Mas você não ama ovelha entendendo ovelha, você ama ovelha amando Jesus. Pastor, mas eu não sabia disso, agora eu sei. Então volta. Volta. A sua vida é preciosa. O Senhor está dizendo que você tem tudo o que você precisa ter. Você me tem. E eu, diz o Senhor, sou tudo o que você precisa ter. Amém, igreja? Eu estou falando com pelo menos 3 ou 4 pessoas que estão agora com o coração queimando e dizendo: eu vou voltar. É para você mesmo. Volta hoje. Viu? Eu sei que eu estou conversando aqui com maridos. Eu sei. Eu não sei porque, pastor, o senhor é guru, pastor, o senhor é adivinho. Não, os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Eu sei porque o Espírito Santo, Ele está falando e é Ele quem testifica no meu coração. Eu sei que eu estou falando com um marido que está nesse momento pensando: eu vou mudar. Apertando a mãozinha da esposa assim, dizendo: eu vou mudar. As coisas vão mudar. Deus está falando, igreja. Deus está falando. Quem está aqui nesta noite? Olha para cá. Quem está aqui nessa noite sofrendo com algum tipo de enfermidade? Levanta a sua mão. Tem alguém? Levanta um pouquinho mais alto para que eu possa ver. Fica com a sua mão levantada. Fecha os olhos, igreja. Eu quero declarar agora em nome de Jesus: o Senhor te cura. Eu quero liberar: o Senhor te cura. Quero declarar agora, você que está com a mão levantada: o Senhor te cura. O Senhor está te curando. Jesus está te curando. Eu quero falar com pessoas com problemas de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. O Senhor te cura.
Esses dias uma jovenzinha segurou na minha mão, chorando. Ela falou assim, ó: pastor, ora para mim, porque eu acordo todos os dias pensando em morte. Eu falei, eu vou orar para você. Sabe qual é a oração que eu fiz? A partir de hoje você vai acordar todos os dias pensando em vida. Pensando na vida, como você vai viver melhor, como você vai frutificar melhor. O Senhor te cura, o Senhor está arrancando essa ansiedade. Você precisa de mais intimidade, mais tempo com Deus. Deus vai arrancar essa ansiedade, Deus vai arrancar essa depressão, Deus vai arrancar isso da sua vida agora, em nome de Jesus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas Meu pelo fogo. fogo. E se você cantar agora, hein? Curando todo o meu ser. Creio que és tudo para mim. Quem crê, só quem crê canta. Creio que tu és o Espírito de Deus está fluindo aqui agora. Creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Meu Deus. Me escutas quando clamo. Canta, Igreja Batista de Pederneiras. E Primeira Igreja Batista. Meu pensar. O Senhor fala ao teu coração. Me levas pelo Você é minha noiva, fogo, minha noiva adoradora. curando todo o meu ser. Confio, confio em ti. Quem crê, levanta a sua mão e cante bem alto, bem alto, bem alto. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Amém. Jesus, eu preciso de ti. Santo Deus, o Senhor está falando com você. Abre os seus ouvidos, Deus está falando com você. Ele está revelando uma palavra. O Espírito de Deus está revelando uma palavra. Ele diz: a minha palavra é tudo que você precisa. Você tem a minha palavra. Nada é impossível. Você tem a minha palavra. O Espírito Santo está falando com você. Eu estou falando isso audivelmente. Você vai ouvir o Espírito Santo
falando com você. Você é curado. Tem mais de Deus para você, mas tem mais de você para Deus também. Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Comece a glorificar, comece a glorificar, comece a glorificar a Deus. Glorifique, 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 glorifique a Deus, glorifique. Levanta a sua mão, Deus vai colocar uma palavra no seu coração para você falar para Ele. Diga: Deus eterno, Deus maravilhoso, eu quero ouvir a voz da noiva que adora. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és poderoso. Libera um som. O Espírito de Deus está aqui. Libera um som para Ele. Libera. Santo, eterno, bendito. Você crê que Ele é santo? Então diga: Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. O Espírito De Deus está aqui. Solta a sua voz. Ele é entronizado no meio dos louvores. operando Em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos
Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus está. Mais para Ele, mais. Santo, santo, santo. Você tem a palavra, levanta a sua mão e diga: eu tenho a palavra. Diga: eu tenho a palavra. É tudo que eu preciso, diga. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo no coração de cada um. Me sinto honrado. Deixa só 30 segundos antes. Eu tinha um amigo, pastor Dorival, já falecido, Fausto, da Presbiteriana de Bauru. Ele faleceu uns 10 anos atrás de gripe H1N1. Ele era missionário, ele era um engenheiro agrônomo, que ele recebeu uma herança e abandonou tudo e foi ser missionário, comprou um Jeep. E aí ele foi fazer missões no Haiti. E a gente era muito amigo, eu trabalhava no banco, ele era meu cliente. Quando ele voltou, eu falei para ele: e aí, cara, conta para mim como é que foi lá no Haiti, o que você fez no Haiti? Ele parado, ele falou para mim: rapaz, eu acho que eu preciso te contar o que o Haiti fez em mim. Então sempre quando a gente sempre sai com aquela sensação de que a gente vai fazer alguma coisa. Mas eu queria dizer que também hoje eu creio que Deus fez algo em mim, aqui. Eu agradeço a sua vida, viu? Eu pude ministrar, mas também fui muito ministrado. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, obrigado pela amizade, obrigado pelo coração. Eu sei que o Senhor só chamou porque Deus falou com você, senão não teria chamado. Eu me sinto muito honrado, muito honrado. Eu não mereço, mas eu sei que Deus nos honrou. E eu quero agradecer, viu? Agradecer a todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.